Era uma noite como qualquer outra, mas eu sentia que estava prestes a entrar em uma armadilha. Como empresário bem-sucedido, sabia que minha esposa, com quem estava há anos, estava me traindo. A dor da traição me consumia, mas o amor que sentia por ela ainda me impedia de agir impulsivamente. Tinha que ser cuidadoso, porque essa seria a decisão mais importante da minha vida. Lucas Souza, droga, pensei, mas mantive a expressão neutra enquanto conversava com Paulo, o barman. Eu tinha retornado ao Texas há apenas 6 meses, depois de 3 anos de afastamento. A dúvida me consumia, como ela me encontrou? E por que não reconhecia o rosto familiar que se aproximava? Estava prestes a contar uma piada quando senti uma mão no meu ombro. Senhor Souza, meu nome é Douglas Morgan. Fui contratado para encontrá-lo. Levantei uma sobrancelha, intrigado. Você pode tirar essa mão, Douglas, pedi, me virando levemente. A mão dele se afastou, e voltei a me concentrar em Paulo. Adivinha, eu tinha uma piada ótima, disse, e ele riu, me trazendo uma cerveja por conta da casa. Senhor Souza, temos negócios a discutir, Douglas insistiu. Interrompi, meu nome não é Souza, e não temos negócios, a menos que você queira me contratar para resolver algo. Se não, não temos o que discutir. Mal terminei a frase e ele caiu no chão. Coloquei $20 no bar, massageando a mão direita. Acenei para Paulo, pedindo para deixarem o Sr. Souza de lado. Você é um homem difícil de encontrar, e não quero recomeçar a busca, Douglas disse, levantando-se. Ele limpou um fio de sangue do canto da boca. Não hesitarei em usar isso, disse, mostrando uma arma de choque. Sua atitude era intimidadora, mesmo no chão. Paulo se aproximou, e eu gesticulei para que ele se afastasse. Avise-me se precisarem de algo, ele disse, e eu agradeci. Voltei minha atenção para Douglas, que estava armado. Você realmente carrega um taser no Texas? Ri, inclinando-me mais perto. Você, garoto, precisa melhorar suas maneiras. Não pode ser do Texas. Me chame de Bill e diga quem você é e o que quer, pedi. Paulo, traga-nos algumas cervejas e coloque na conta do Douglas, acrescentei, sorrindo. Douglas se acomodou na cabine mais próxima e perguntou, por que você tem uma opinião tão ruim sobre esse cara, Souza? Está bem, Bill, faremos do seu jeito por enquanto, respondeu. Sr. Carlos Souza era um empresário rico e bem-sucedido de Dallas que desapareceu sem deixar rastros há mais de 3 anos. Ele era casado com a Sra. M. Souza e tinha uma filha de 23 anos chamada Sarah. Meu nome é Douglas Morgan, e fui contratado para localizar Carlos Souza e trazê-lo de volta a Dallas. 3 anos sem notícias era um caso complicado. Você parece ter me confundido com ele, disse um homem à minha frente. Eu não sou Carlos Souza, nem um empresário de sucesso. Sou Bill Grant. Sou soldador, toco violão de forma bem medíocre e viajo um pouco. Ele parecia relaxado, mas com um olhar que mostrava que havia muito mais por trás daquela fachada. Tomei precauções meticulosas antes de sair de Dallas, continuou Bill. Investi uma quantia substancial em uma nova identidade. Mudei minha aparência, deixei o cabelo e a barba crescer e ganhei cerca de 9 quilos de músculo. Se a Amy me visse agora, não teria como me reconhecer, mesmo que tentasse, ele acrescentou, com um sorriso irônico. Quando deixou Dallas, embarcou em uma jornada de 3 dias para o norte e oeste. Encontrei um trailer para alugar, me matriculei em uma aula de soldagem em uma faculdade comunitária e comecei a reconstruir minha vida. Deixei tudo para trás, e dinheiro, um emprego lucrativo, 2 casas, carros, cartões de crédito e até mesmo um cônjuge enganoso. Ele fez uma pausa, como se as lembranças fossem pesadas. Com a nova identidade, comprei um Ford F-150 usado e um violão Martin, mas saí de lá apenas com as roupas do corpo. Adotei um estilo de vida nômade, raramente ficando em um lugar por mais de 6 ou 8 meses. Opero à base de dinheiro, sem cartões de crédito ou celular. Trabalho por baixo dos panos, evitando declarações de impostos e problemas sempre que possível, finalizou, olhando para mim com um ar de dominação. Sarah, no entanto, sempre fez parte da minha vida.
Não consegui cortar completamente os laços. Cerca de 15 ou 16 meses após minha partida, enviei a ela um e-mail apenas para garantir que ela soubesse que eu ainda existia. Antes de cada mudança, continuava a enviar atualizações de um computador da biblioteca pública, expressando meu amor e meus pensamentos por ela. Nunca revelei as razões por trás da minha partida e evitei responder a qualquer pergunta que ela pudesse ter, sabendo que poderia extrair informações da própria mãe. Ah, droga, Douglas zombou. É impressionante que, há pouco mais de 3 anos, o Sr. Souza simplesmente desapareceu e ninguém parecia ter informações sobre isso. No primeiro ano, a polícia investigou o caso com indiferença. Muitos suspeitavam que ele estivesse envolvido com outra mulher ou que tivesse sido vítima de algo mais complicado, envolvendo a Sra. Souza. Foi um ano desafiador para ela em várias frentes, pessoais, profissionais e financeiras. Tentou liquidar alguns bens, mas não tinha procuração e não podia declarar legalmente o marido como morto, o que a deixou em apuros. Embora houvesse dinheiro no banco, os fundos eram escassos e se esgotaram rapidamente. Para ajudar, contratou um advogado com a intenção de declarar seu marido como falecido. Infelizmente, cerca de 16 meses após o desaparecimento, Sarah recebeu um e-mail de alguém que afirmava ser o Sr. Souza. Naturalmente, a filha ficou radiante, mas isso complicou o processo de declaração da morte do pai. Naquele momento, a polícia encerrou o caso, e a Sra. Souza contratou minha empresa para localizar Carlos Souza e trazê-lo de volta a Dallas para enfrentar acusações de fraude. Isso permitiria que a Sra. Souza garantisse o acesso e o controle sobre os bens conjugais. Eu ri, pensando na situação complicada em que ela se meteu. Então, Douglas, como posso desempenhar um papel nesse pequeno filme feito para a TV? Bem, Sr. Souza, Douglas disse, posso chamá-lo de Carlos? Você pode me chamar de Bill, como todos os outros. Estou autorizado pelo estado do Texas, se necessário, a escoltá-lo à força até o xerife do condado de Dallas para responder às acusações de fraude e abandono. Comecei a rir, irritando Douglas. Essa é uma história e tanto para um rapaz tão pequeno. Mas me diga, que tipo de fraude estamos falando aqui? Desde quando deixar um casamento problemático se tornou um crime no Texas? E por que o xerife do condado de Dallas se importaria com isso? Seu argumento simplesmente não se sustenta, Douglas, eu disse, olhando fixamente para ele. Se você realmente rastreou esse Carlos Souza, deveria melhorar seu jogo. Ameaçá-lo não parece uma boa ideia. Ele não me parece tolo, e convencê-lo a voltar para Dallas é uma aposta arriscada. Se ele saiu abruptamente, provavelmente há um bom motivo para isso. Você precisa de uma encenação para convencer Carlos a voltar. O que ele tem a ganhar com isso? Acho que você precisará se aprofundar para encontrar respostas para essas perguntas. Terminei minha cerveja e engoli em seco. E pode esconder seu pequeno apontador laser agora, Douglas, eu disse, puxando o slide da minha Glock. Ele realmente deveria prestar mais atenção nas pessoas ao seu redor, pois havia uma bala na câmara do meu 9mm, agora apontada para ele. Douglas se afastou levemente e cuidadosamente colocou o taser sobre a mesa. Deixe-me compartilhar uma história com você, Douglas, comecei. Um amigo meu me contou isso há cerca de 3 anos. Você está ouvindo? Que tal mais algumas cervejas e uma cesta de asas, Paulo? Meu amigo Douglas aqui está com uma conta de despesas. Então, havia um cara que conhecia há cerca de 3 anos. Vamos chamá-lo de Carlos. Ele era casado com uma mulher que vou chamar de M, e, coincidentemente, eles tinham uma filha chamada Sarah. Esta é a história que meu amigo Carlos compartilhou comigo. Posso te contar sobre o momento em que meu casamento desmoronou, ou pelo menos o instante em que percebi seu fim iminente. Aconteceu no aniversário de 50 anos de M. Decidimos comemorar em nossa casa de fim de semana no campo. M sempre foi uma mulher reservada, sem inclinação para festas ou eventos extravagantes. Sendo bastante rica, ela já tinha tudo o que precisava, e isso tornava ainda mais desafiador escolher um presente. Passei meses pensando no presente perfeito, sondando suas preferências em conversas e consultando seus amigos.
Estava satisfeito com minhas escolhas, mas, evidentemente, ela não compartilhava do meu entusiasmo. Quando Amy abriu os presentes, sua expressão mudou. O sorriso que ela forçou não conseguia esconder a decepção em seu rosto. Obrigada, ela disse rapidamente, mas eu percebi que não era genuíno. Depois de 24 anos de casamento, achava que a conhecia bem o suficiente para saber que ela esperava algo completamente diferente. Quais são seus verdadeiros sentimentos sobre isso? Perguntei, tentando entender. Ela me assegurou que estava feliz, mas seu sorriso parecia uma máscara. Ao pressionar um pouco mais, ela finalmente admitiu que os presentes não eram o que ela esperava. Eu simplesmente esperava algo mais, e mais não consigo explicar exatamente o que. Desculpe por estragar uma ocasião tão importante, eu disse, tentando me redimir. Ela prometeu que faria as pazes, mas ficou claro que ela estava decepcionada. Eu esperava mais consideração da sua parte, ela disse, sua voz tremendo. Tentei explicar meu raciocínio por trás de cada presente, mas quanto mais eu falava, mais irritada ela parecia. Eventualmente, eu prometi compensá-la. Se você tivesse me dado consideração suficiente desde o início, não precisaria fazer as pazes, ela retrucou. E eu não estou fazendo 50 anos novamente. Ela então mencionou que não estava se sentindo bem e expressou o desejo de voltar para casa em Dallas. O caminho de volta foi feito em silêncio, ambos fervilhando de raiva e frustração. Nosso casamento, que já estava por um fio, parecia quase inexistente. Durante os anos de faculdade, mantivemos um relacionamento à distância. Amy, 3 anos mais velha e já formada, me visitou em um longo fim de semana. Foi nesse período que descobri sua infidelidade. Estávamos passeando pelo centro da cidade quando um homem alto, provavelmente em torno dos 50 anos, se aproximou e a abraçou calorosamente. Amy nos apresentou, e o aperto de mão dele me deixou desconfortável. Oi, Dan. Você é amigo do pai da Amy, eu disse, tentando parecer cordial, mas a sensação de desconforto não me deixou. Algo parecia estranho, Amy estava nervosa, e ele exalava uma presunção que me irritava. Mais tarde, investiguei e descobri que eles estavam se vendo há cerca de um mês. Encontrei cartas de amor que não tentavam ser escondidas. Fomos exclusivos, mas quando a confrontei, ela negou, afirmando que eram apenas amigos. Vá para o inferno, eu disse e saí imediatamente. Decidi não ligar ou escrever para ela, ignorando suas chamadas. Descartei suas cartas sem lê-las e evitei os amigos que tentaram intervir. Mesmo quando meus amigos defenderam o caso dela, eu deixei claro que ela era livre para buscar quem quisesse, até mesmo seu avô. Ser enganado era algo que eu desprezava. Eventualmente, ela me procurou e, com o tempo, conseguiu me persuadir a dar uma segunda chance ao nosso relacionamento. Eu concordei, mas deixei claro que qualquer repetição de infidelidade significaria o fim. Depois de 2 anos, nos casamos, mas mesmo assim, o casamento durou apenas 11 anos. Meu trabalho, com viagens frequentes e bebida excessiva, afetou nosso relacionamento. Amy não estava mais interessada em compartilhar sua vida comigo. Discutimos muitas vezes, e eu me ofereci para reduzir meu trabalho e controlar meu consumo de álcool pelo bem de nossa filha, Sarah. Ela concordou, mas impôs mudanças significativas, separando gradualmente nossas finanças e vidas. Estou apenas me preparando para o inevitável, ela disse. Eu expressei frustração por sua aparente indiferença em fazer as coisas funcionarem, mas ela apenas deu de ombros e saiu da sala. Eu estava decidido a mudar a situação entre nós. Nos anos que se seguiram, Amy parecia se sentir mais à vontade, talvez por causa da minha renda significativamente maior. Na verdade, eu pagava mais em impostos do que ela ganhava em um ano. Manter nossas finanças separadas acabou me favorecendo, permitindo que eu perseguisse meus próprios interesses sem precisar consultá-la. Adquiri algumas motocicletas, um grande veleiro e até fiz aulas de voo, comprando um Cessna. Eu me vesti com ternos de grife e dirigia uma BMW recente. Nossa segunda casa, um retiro de 50 acres no campo, foi adquirida sem qualquer ajuda financeira dela. Eu contribuía consistentemente para as despesas domésticas e financiava todas as férias da família.
No entanto, estava vivendo uma vida que me desejava dividir mais. Isso a deixou mais aliviada, mas não tenho certeza se realmente nos recuperamos daquele período. Antes de prosseguir com a história, tenho um recado para você. Se você tem receio de ser enganado ou traído pelas mulheres, tem um conteúdo que vai te ajudar com isso no primeiro comentário fixado. Confira lá e evite ser passado para trás por elas. Vamos prosseguir. 2 anos atrás, pensei em me divorciar dela. Com o tempo, Amy se tornou mais confrontadora. Ela se transformou em uma megera, e a intimidade entre nós diminuiu drasticamente, ocorrendo talvez 2 vezes por ano. Quando isso acontecia, parecia mais uma obrigação do que um momento de conexão. Suspeitava que ela poderia estar me traindo, mas não tinha provas concretas. Não acreditava que ela tivesse envolvimentos de longa duração, mas parecia estar se deixando levar por encontros de uma noite durante suas viagens de trabalho. Ela se tornou habilidosa em esconder seus atos. Recentemente, nossa filha havia partido para a faculdade, e após uma agressão particularmente dura ao meu caráter em uma discussão pública, cheguei ao meu ponto de ruptura. Dei um ultimato, ou nos esforçávamos para nos tornarmos um casal mais forte, com melhor comunicação e uma vida sexual satisfatória, ou nos separaríamos. Eu não queria mais viver como 2 pessoas que apenas toleravam a presença uma da outra. Foi só depois que entreguei os papéis do divórcio que ela concordou em conversar. Discutimos por dias, marcando a primeira comunicação significativa em anos. Para minha surpresa, ela expressou relutância em se divorciar. Isso me pegou desprevenido. Em resposta, ela jurou renovar nosso compromisso e se envolver ativamente no relacionamento. Eu era cético, suspeitando que seus motivos estivessem ligados à minha situação financeira, mas, por amor, acabei concordando. Estabelecemos novas regras de engajamento e comunicação, embarcando em uma jornada para consertar nosso casamento. Eu assumi a liderança, encorajando sua participação, mas parecia que eu era o único no comando do navio, enquanto ela permanecia uma observadora passiva. Após 1 ano, expressei meu desejo de que ela assumisse um papel mais ativo, até mesmo dirigindo. Ela concordou, mas continuou a ficar em segundo plano, apesar de suas próprias queixas. Reconheci que fiz esforços para abordar cada uma de suas preocupações. Eu tinha sentimentos profundos por Amy, e, embora ela raramente tomasse a iniciativa de melhorar nosso casamento, ela se engajava voluntariamente em tudo o que eu sugeria. Isso levou a melhorias na nossa comunicação e começamos a ter uma intimidade mais gratificante e frequente, talvez 2 vezes por semana, às vezes mais. No entanto, após seu 50º aniversário, algumas semanas se passaram e nossa conexão parecia esfriar. A afeição, especialmente da parte dela, diminuiu, e nossa intimidade sexual começou a cair novamente. Quando perguntei, ela atribuiu isso ao estresse no trabalho, prometendo que tudo voltaria ao normal assim que sua agenda se acalmasse. No entanto, essa normalidade nunca chegou. Inicialmente, não encontrei nada alarmante sobre suas horas de trabalho noturnas em projetos, pois era uma ocorrência comum. Mas logo ficou evidente que estava se tornando mais excessivo do que o normal, e eu me vi passando mais fins de semana sozinho em nossa casa de campo. Apesar de suas desculpas, decidi esperar. Nas 6 semanas seguintes, fizemos sexo apenas 2 vezes, ambas por minha insistência. Em ambas as ocasiões, ela parecia apenas tolerar meus avanços. Após uma sessão em que ela mal participou, simplesmente rolou para o lado e dormiu. Em outra ocasião, ela saiu do quarto durante a noite. O afastamento que se seguiu foi doloroso, ela parecia entediada, mas mais frequentemente, irritada. Eu reconheci o padrão familiar que a megera eu havia retornado. Parte do nosso esforço tinha sido dedicada a resolver problemas antes que se tornassem conflitos graves. Mesmo quando surgiam, buscávamos lidar com eles de forma construtiva, mantendo as discussões impessoais e focando nas perspectivas um do outro. Tínhamos uma tolerância zero para desculpas que evitassem ou não participassem do diálogo. Nosso foco estava em reconhecer e abordar os sentimentos da parte prejudicada, sem desviar responsabilidades ou colocar a culpa. No entanto,
Quando levantei preocupações sobre sua agenda, falta de afeto e a estagnação de nossa vida íntima, ela resistiu à discussão. Apesar das minhas tentativas por vários dias, ela desconsiderou as regras que tínhamos estabelecido e, em vez disso, disse diretamente que eu deveria deixá-la em paz. Suprimindo minha raiva, lembrei-a de que essas regras eram importantes e inegociáveis. Sua resposta foi ríspida: vá negociar com sua mão direita e me deixe em paz. Sua mensagem era clara e havia uma infidelidade em jogo. Embora o Texas fosse um estado real onde eu desejava a verdade, parecia que nosso casamento estava irreparavelmente danificado. Sua infidelidade poderia não fazer diferença significativa legalmente, mas eu estava aborrecido por ter sido enganado, e desta vez, ela enfrentaria consequências. Eu tinha consistentemente enfatizado minha posição sobre fidelidade e honestidade. Reconhecia que a atração pode estar além do controle de alguém, mas insistia que as ações são uma escolha. Informei a Amy que, se ela se sentisse tão atraída por outra pessoa a ponto de não conseguir resistir, deveríamos nos divorciar primeiro. Embora isso fosse doloroso, eu apreciaria sua honestidade e respeito por esperar até que estivéssemos legalmente separados. Prometi que estenderia a mesma cortesia a ela. Eu precisava de certeza, e tinha tarefas em mãos. Cerca de 8 anos antes, eu havia unido nossas finanças, mas desviei parte do meu dinheiro para uma conta de investimento sem informá-la. Havia combinado com meu empregador para direcionar todos os meus bônus para essa conta recém-criada. A razão para manter isso em segredo era o desejo de Amy de administrar nossas finanças, enquanto eu acreditava que poderia lidar com os investimentos de forma mais eficaz. À medida que as coisas se desenrolavam, meu portfólio de investimentos floresceu. Apesar da insistência de Amy sobre fazermos declarações de impostos separadas, uma prática iniciada há 13 anos devido à preparação de impostos dos meus empregadores, nunca nos reconciliamos sobre esse assunto. Suspeitava que ela poderia estar escondendo dinheiro, mas justificava manter a conta de investimento em segredo com a intenção de surpreendê-la durante nossa aposentadoria, se atingíssemos esse marco e, claro, se ela não fosse infiel. Se decidíssemos nos divorciar, eu dividiria de bom grado nossos bens, mas se ela estivesse me traindo, isso mudaria o jogo. Eu precisava encontrar uma maneira de proteger minhas finanças, traição e desonestidade não deveriam ser recompensadas. Além disso, precisava criar estratégias para ganhar controle sobre nossas contas conjuntas e considerar vender nossa casa em Dallas. Embora estivesse em meu nome, ela tinha um forte apego à propriedade, enquanto eu tentava manter nossa casa de campo, que eu imaginava como nosso local de aposentadoria. Eu estava relutante em entregá-la ou vendê-la, mas se houvesse a possibilidade de mantê-la, eu estava determinado a fazê-lo antes que ela a levasse. Afinal, havia investido uma década pagando pelo mobiliário e manutenção. Eu estava disposto a dar a ela a casa em Dallas se isso significasse preservar minha casa de campo, embora inicialmente a considerasse vender apenas porque ela a amava. Esse processo levaria tempo, e dada a incerteza sobre quando ela me entregaria os papéis do divórcio, comecei a trabalhar imediatamente. Minha primeira tarefa foi consultar um advogado. Entrei em contato com um antigo colega de faculdade que, por acaso, era um advogado corporativo em Dallas. Nos encontramos em um Rua 12 próximo naquela noite, onde conversamos sobre minha situação enquanto tomávamos algumas cervejas. Eu buscava uma indicação para um advogado de direito da família e insights sobre minha situação. O aconselhamento jurídico que ele forneceu foi desanimador. Ele me explicou que eu estava em uma posição difícil, se eu perseguisse um divórcio, não havia meios legais viáveis para proteger meus bens dela. A influência persistente da rede tradicional do Texas desaprovava o conceito de esposas infiéis sem culpa, o que significava uma potencial divisão de 50-50, além de um pequeno pagamento de pensão alimentícia para Amy, independentemente das circunstâncias. Para a lei, se ela estava trapaceando, era um caso de nenhum dano, nenhuma falta. A sugestão era dar a ela metade de tudo e vê-la se mudar com o namorado, enquanto eu continuava a pagar pensão alimentícia. Ele sugeriu que, do ponto de vista legal, eu deveria me abster de tomar qualquer ação imediata. Olhei para ele incrédulo, mas ele sorriu e aconselhou: não peça o divórcio. Mude a dinâmica. Investigue se ela está sendo infiel e, se for o caso, confronte-a e ao parceiro dela.
faça uma ruptura limpa, levando tudo o que puder com você. Deixe-a suportar o fardo financeiro do divórcio e tente salvar qualquer coisa que conseguir. Ele me direcionou a um advogado de família formidável, um verdadeiro tubarão, e disse que somente ele era o profissional que temeria em seu próprio cenário de divórcio. Eu precisava me preparar para a possibilidade de que Amy fosse infiel. O passeio acabou, e ela continuou a me evitar. Decidi parar de perguntar sobre sua agenda de fins de semana ou sobre nossa intimidade, e isso parecia interpretado como uma concessão da minha parte, como se eu tivesse me resignado à nova realidade. Passei a maior parte do meu tempo na nossa casa de campo e raramente a via. Estranhamente, parecia que ela gostava disso. Meu novo advogado de divórcio me orientou a mudar os beneficiários do meu testamento e apólices de seguro, além de recomendar a contratação de um investigador particular. Ele disse que, embora o Texas fosse um estado sem culpa, algumas evidências visuais poderiam orientar as negociações na direção certa. Eu concordei e ele sugeriu um investigador com um histórico de sucesso. A assistente agendou uma reunião para mim naquela tarde, e eu optei pelo pacote de vigilância abrangente. Em questão de dias, eles identificaram quem, quando e quanto tempo, e começaram a trabalhar para obter evidências em vídeo que meu advogado acreditava serem cruciais para um eventual divórcio. Uma semana depois, eu estava sentado revisando as evidências reunidas. O impacto emocional foi devastador, muito mais do que eu esperava. Meu plano de backup, que incluía uma saída discreta, desapareceu dos meus pensamentos. O encontro íntimo que testemunhei não parecia especial. O amante de Amy não era melhor ou mais em forma do que eu. Suas técnicas não eram superiores, e, na maioria das vezes, ele não conseguia satisfazê-la. Ela se envolvia nas mesmas atividades com ele que fazia comigo, mas ele aproveitava todas as oportunidades para me criticar verbalmente. Fiquei horrorizado ao ouvir que ela sugeriu que eles se envolvessem em atos íntimos na minha cama, e que não insistiu que ele usasse camisinha. A situação chegou ao ponto em que eles discutiam como superar o obstáculo o que eu representava. Inicialmente, ele havia proposto me cortar, mas agora a ideia de eu ter intimidade com ela depois dele o excitava. A realidade da traição me consumiu. Eu percebi que realmente não conhecia essa mulher. O vazio profundo que sentia ao descobrir a infidelidade do meu cônjuge e testemunhar isso em primeira mão era esmagador. Consegui as evidências em vídeo e confiei-as ao meu advogado, especificando que deveriam ser repassadas à minha filha, Sarah, em caso de minha morte. Paguei antecipadamente a mensalidade da faculdade dela com nossas economias conjuntas, e depois liquidando minha conta de investimento, planejando me sustentar sem restrições. Eu viveria dos fundos da minha conta de investimento por anos. Entretanto, nossa conta poupança conjunta diminuiu significativamente. 2 semanas depois, dei uma última olhada ao redor da casa e aceitei minha decisão. Deixei minhas chaves, celular e carteira na mesa do hall de entrada, onde sempre as colocava. Tirei minha aliança e a coloquei no travesseiro do que costumava ser meu lado da cama. Saí sem falar com ninguém ou deixar qualquer carta. Apenas atravessei a porta da frente sem me preocupar em fechá-la e fui até minha nova caminhonete, partindo sem destino. 2 semanas depois, soube que um homem casado na faixa dos 40 anos, pai de 3 filhos, foi brutalmente assaltado após sair de um Motel 6, conhecido por sua acessibilidade. Embora ele eventualmente voltasse a andar, levaria um tempo e ficaria com uma claudicação perceptível. 1 mês após a agressão, sua esposa recebeu um pacote da FedEx contendo um vídeo que o mostrava em uma situação comprometedora com uma mulher de cerca de 50 anos. 1 ano depois, eles se divorciaram, e ele ficou financeiramente destituído. Após minha partida, dirigi sem rumo por 3 dias, sem um plano concreto. Eventualmente, parei em uma pequena cidade para almoçar e decidi ficar por um tempo, trabalhando em uma faculdade comunitária que oferecia aulas de soldagem. Me envolvi nesse campo e, após 12 meses, consegui um emprego como soldador em uma oficina mecânica. Embora não tivesse certificação, encontrei muitas oportunidades, pois muitas pessoas preferiam a acessibilidade de um soldador não certificado para tarefas menores que os soldadores certificados não queriam assumir. Descobri satisfação no meu trabalho por mais 4 meses antes de perceber que era hora de mudar.
Nos 2 anos seguintes, viajei pelo país, parando ocasionalmente em pequenas cidades para me envolver em atividades pessoais e continuar com meu hobby de soldagem. Foi um período de prazer, um contraste gritante com os anos anteriores. Minha posição em Dallas era uma fonte de ressentimento, apesar do salário lucrativo e da minha proficiência natural. A rotina diária se tornará uma luta, e eu suportava tudo pelo bem da minha família. Amy antecipava meu sacrifício, e Sarah merecia a estabilidade. Amy valorizava os benefícios financeiros que lhe permitiam manter uma imagem virtuosa trabalhando para uma organização sem fins lucrativos, embora recebesse um salário mínimo. Na realidade, a organização era composta predominantemente por esposas de empresários ricos que buscavam propósito e visibilidade. Seus eventos de arrecadação de fundos de alto nível eram parte da cena social local, e a equipe se vestia extravagantemente, gastando mais do que a maioria dos clientes ganhava em um ano de trabalho duro. Isso me desanimava, pois uma parte significativa dos fundos arrecadados apenas alimentava o próximo evento de caridade. Elas estavam mais interessadas em se sentir melhor sobre suas próprias vidas, enquanto eu trabalhava duro em um emprego que desprezava. Ao sair, resolvi priorizar a realização pessoal em todas as minhas futuras empreitadas. Durante esses 3 anos, tive relacionamentos íntimos com várias mulheres e obtive prazer nesses encontros, desejando que elas também se divertissem. Meu foco principal era minha própria satisfação. Não tinha intenção de me estabelecer, e se alguma delas se tornasse excessivamente apegada ou representasse desafios, terminava a conexão facilmente. Meu objetivo era puramente físico, pois não estava procurando um amigo ou parceiro de vida. Desde então, segui em frente e não tenho vontade de revisitar o passado. Não me preocupo nem sei como está Amy. Não tenho ideia do que aconteceu com a casa dela ou com os 50 acres no campo que ela conquistou ao longo da vida. Se ela está feliz com isso, não sei. Se eu fosse sincero, guardo uma esperança secreta de que ela esteja passando por dificuldades financeiras, mas não vou correr atrás disso. Parte de mim deseja reencontrar minha filha um dia, mas isso só aconteceria se eu pudesse garantir que Amy não soubesse de nada. Infelizmente, fazer essa promessa tem se mostrado complicado. E a esperança persiste. Douglas, meu amigo, está vivendo um momento bom depois de ter deixado para trás uma parceira infiel e um trabalho que só o deixava infeliz. Ele não pensa na ex-esposa. Por que eu voltaria a uma situação em que seria enganado novamente? Ele sempre diz. Para ele, isso não faz sentido. Agora, Douglas está feliz, saudável e próspero em várias áreas da vida. Ele percebeu que seu casamento e sua esposa eram as causas de sua tristeza. Quando finalmente decidiu se afastar, viu que os únicos aspectos positivos daquele relacionamento eram sua filha e a liberdade que conquistou. Eu era o único realmente investido no casamento, ele refletiu. Ela só oferecia intimidade física, e mesmo isso não era tão bom. Recentemente, ele revelou que, ao sair e conhecer outras mulheres, percebeu que a intimidade que tinha com a ex-esposa não era tudo aquilo. Ela nunca se esforçou de verdade para melhorar o casamento, ele lamentou. Foram 24 anos que não valeram a pena. Ei, Kel, que tal mais algumas cervejas? Ele perguntou, mudando de assunto. Douglas mencionou que acreditava que sua ex-esposa era uma narcisista. Decidi que a indiferença seria a minha estratégia, disse ele. Se eu mostrasse que não me importava, isso seria um golpe para ela. Mas como manter essa indiferença se eu estivesse perto dela? Ele entendeu que, ao deixá-la para trás, não só demonstraria sua indiferença por ela, mas também por toda a vida que compartilharam. Douglas estava certo de que, com o tempo, ela acabaria vacilando e, nesse momento, ele emergiria vitorioso. Ele suspirou, acenou com a cabeça e comentou: Você é um personagem intrigante, Bill. Onde está seu amigo ultimamente? Levantei os ombros. Quem sabe? Douglas deve estar por aí, se divertindo ou fazendo algum trabalho. Com certeza não está se quebrando por causa de uma mulher ingrata. A última vez que o vi, ele mencionou que queria visitar o Wisconsin. Onde quer que esteja, espero que esteja feliz, eu disse. Eu aposto que ele está contente e não quer mudar nada, Douglas comentou, olhando para mim.
Por que a senhora Souza simplesmente não pede o divórcio? Se ela alegar abandono, não teria controle sobre os bens conjugais que tanto deseja? Isso seria uma solução fácil para ela, respondi. Ela poderia parar de procurar por esse cara, Carlos, e evitar confrontos desnecessários. Bill, não há mais ativos para controlar, Douglas disse, balançando a cabeça. Ela até tentou entrar com o pedido de abandono, mas acabou perdendo a casa, a propriedade rural e o emprego. Como assim? Perguntei, surpreso. Ela não tinha como sustentar as propriedades com a renda dela. Não conseguia vendê-las, então os 2 lugares foram à execução hipotecária. A casa foi comprada por um casal de idosos, e a propriedade rural foi adquirida por uma empresa chamada CWWLLC, algo relacionado à consultoria em artes em metal. Isso é uma reviravolta, comentei. E o que aconteceu com o emprego dela? Ela perdeu o emprego quando seu caso com um colega casado foi revelado, Douglas disse, rindo. Parece que a vida dela está bem turbulenta. Mas não é como a minha situação. Desculpe por desperdiçar seu tempo, continuei. Mas achei nosso encontro quase agradável. Douglas tirou $40 da carteira e jogou na mesa. Ele se levantou e estendeu a mão, mas era apenas um gesto sem emoção. Seja mais cauteloso sobre quem você chateia no futuro, eu o avisei. Considere-se sortudo por eu ser um cara paciente. Ele riu enquanto se virava. Depois de dar alguns passos, parou e, sem me olhar, perguntou, Bill, você acha que Amy ainda nutre amor por ele? Ela expressa remorso e esperava se reconciliar, respondi. Mas está em um estado de depressão, bebendo excessivamente e não se saindo bem. Mulheres como ela não compreendem a essência do amor, Douglas disse. A afeição delas é direcionada a si mesmas e ao que podem obter dos outros. Elas são oportunistas e só se importam quando isso lhes beneficia. Então você acha que ela está apenas arrependida por não ter apoio financeiro? Perguntei. Exatamente, Douglas concordou. Se ela realmente estivesse arrependida, pensaria nos sentimentos da filha e no sofrimento que causou ao marido. Ela não merece nenhum deles, mas em sua mente distorcida, acredita que é o centro do universo. Você não acha que ele e a filha merecem algo melhor? Douglas lentamente se virou para mim. Sim, Bob. O Wisconsin passa por invernos rigorosos, mas sei que Sarah gosta, ele disse, pensativo. Talvez a CWWLLC devesse considerar mudar seu escritório para Highlander. Obrigado, Bob. Isso é certamente uma possibilidade, respondi, refletindo sobre o que ele disse. Gostou desta história de hoje? Então deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificação. Um grande abraço e até a próxima.